outro olhar. Elizabeth Moreno, cabo-verdiana de França, ou francesa cabo-verdiana, conhece muito bem a política francesa, já foi membro do governo. Há eleições antecipadas, o ato eleitoral tem lugar no domingo. Há uma confusão política enorme entre extrema-direita, extrema-esquerda, o campo presidencial e uma nova esquerda. Como é que um imigrante africano e um imigrante cabo-verdiano, no seu ponto de vista, se deve posicionar? Antes de tudo, é um prazer, Júlio Vera Cruz, termos esta conversação. Estamos diante de uma situação excepcional. Temos dois blocos que estão se enfrentando. Um é a extrema-direita e a outra é a extrema-esquerda. E nem outra é bom para a imigração. Eu acho que o Rassemblement National e o Nouveau Front Populaire, nas questões sociais, têm uma vista diferente. É claro que o Rassemblement National é um partido racista, é um partido contra a imigração, é um partido que sempre deseja limitar a imigração, tornar o processo de naturalização muito mais difícil e também deportar imigrantes em situação irregular. Então, é claro que para uma pessoa como eu, que nasci em Cabo Verde, que cresci aqui em França, é um partido que não tem nada de bom, nada de positivo. Mas, ao mesmo tempo, o partido de extrema-esquerda é um partido que tem uma visão muito irrealista do país onde vivemos, em termos de política econômica. E eu conheço muito bem o mundo econômico e o programa que eles propõem é totalmente irrealista e, então, pode ter um impacto muito negativo para os imigrantes que vêm para trabalhar aqui. Mas qual é a solução? Eu acho que a solução é voltar para um partido que é mais razoável. Não vou dizer que é perfeito, mas penso que é um partido muito mais equilibrado e que tem capacidade, de ter pessoas muito bem formadas, muito bem educadas, que têm uma forma de pragmatismo, que não está nessa visão muito radical do nosso país e que quer trabalhar com todas as pessoas. Um exemplo, o partido de extrema-direita do Jordan Bardella e Marine Le Pen dizem que vão limitar as posições estratégicas a pessoas que têm uma dupla nacionalidade, que são francês e português, francês e cabo-verdiano, francês e senegalês, francês ou marocano. E então, isso é 3 milhões de franceses aqui na França que pode ser excluído de posições de trabalho, não por ter falta de competência, mas unicamente por sua nacionalidade. E eu acho que isso pode ser um problema muito grave e que nos pode levar numa situação de discriminação que será terrível. A extrema-esquerda, porque há uma extrema-esquerda de Mélenchon e há, digamos, uma nova esquerda que é diferente de Mélenchon. Há entendimentos possíveis entre o centro-direita de Macron e essa nova esquerda moderada? Olha, acho que o Nouveau Front Populaire, que tem, em termos de liderança, Mélenchon, outra vez, não tem uma visão realista do país onde que vivemos, do mundialismo, da competição global. E este partido não quer fazer aliança com o partido de Ensemble do Emmanuel Macron. Eles, a única coisa que eles querem é estar no poder e, se possível, sem ter aliança com qualquer partido. Porque a aliança que eles fizeram, depois das eleições onde que eles tiveram uma derrota, é uma aliança de circunstância. As pessoas que estão no Front Populaire, no Nouveau Front Populaire, têm ideias muito diferentes, dentro mesmo do partido. E hoje em dia não estou capaz de te dizer que há um Front Populaire não radicalizado, porque o programa do Nouveau Front Populaire é o antigo programa do LFI que dirige Mélenchon.
Então é por isso que é difícil ter confiança na capacidade do novo Front Populaire de ter uma posição, como posso dizer, uma posição que será no interesse do país. Acho que o interesse do partido está à frente do interesse da França. Nós temos o caso dos Verdes, que têm uma visão diferente e já disse que Mélenchon não será primeiro-ministro. É verdade, mas não esquece que os ecologistas tiveram menos de 5% de votos nas eleições europeias. Então, eles já perderam toda a legitimidade para dar uma qualquer direção em termos de votos. Porque nos antigos eleições europeias, eles fizeram 14%. Baixar até 4,9% é uma bofetada terrível. E acho que se eles estão nesta situação é porque, embora estamos num período de transição climático muito importante, que eles estão aqui para defender a transição ambiental, eles passaram tanto tempo a fazer política de baixo nível que fizeram menos de 5%. Então, podes imaginar que um partido que fez menos de 5% na eleição não vai ter uma influência suficiente para decidir de quem será o primeiro-ministro. O dilema é este. A juventude está com muita desconfiança da classe política. Esses 3 milhões de cidadãos com dupla nacionalidade têm força suficiente para fazer aquilo que os franceses dizem barrage? Olha, acho que a juventude não acredita na política desde faz muito tempo e não é unicamente em França. Podemos ver isso em África. Eu estava na Brazzaville, na Congo-Brazzaville, para o Summit dos Jovens e posso te dizer que a desconfiança sobre a classe política é imensa. Vemos isso também em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, e acho que isso é uma mensagem muito importante que os líderes políticos deveriam entender, mas por razões que não posso explicar, é ainda uma temática que está longe das suas preocupações. A outra coisa é que os 3 milhões de pessoas que vivem em França e que têm uma dupla nacionalidade, elas participam na vida política, participam na vida econômica. Temos no governo de hoje várias pessoas que têm uma dupla nacionalidade. Eu estava no governo de Jean Castex, eu tenho a dupla nacionalidade, mas quando temos essa forma de populismo, esta forma de exclusão do estrangeiro que é tomado como responsável de todas as dificuldades de um país, e já sabemos que não é o caso, mas sempre temos que definir quem é responsável de situações complicadas, e o estrangeiro, o imigrante, sempre é uma cible fácil. O que posso te dizer é que estas pessoas são muito bem integradas e que têm uma influência importante. Não sei se essa influência vai ser suficiente para fazer barragem à extrema-direita. De todo modo, a França e a Europa também está num dilema fundamental. No Parlamento Europeu há um equilíbrio, não é? Mas se França, que é considerado um dos motores da União Europeia, tiver um governo de extrema-direita que está à frente das sondagens, as relações com a África podem estar em perigo? Acho que sim. Acho que sim. Olha, os resultados das eleições da semana passada claramente solidificam o avanço da extrema-direita na Europa inteira. Isso pode ser visto na França, porque quando falamos da extrema-direita é o Rassemblement National e a Reconquête, que obtiveram 37% dos votos, superando o partido Renaissance, do presidente da República, que fez 14%. Então, é uma diferença importante. Mas se compararmos com a Alemanha, por exemplo, o partido de extrema-direita alternativa, AfD, obteve
quase 16% dos votos, ficando em segundo lugar após os conservadores, mas à frente do Partido Social Democrata do Olaf Scholz. Isso representa um ganho de 6 pontos. É importante para o AfD. E a mesma situação ocorre na Itália, onde o partido pós-fascista da primeira-ministra Meloni obteve 28,8% dos votos, e vimos também que a extrema-direita ganhou na Polónia, na Áustria, na Holanda. Então, quando vemos este país que dá tanto presença à extrema-direita no seu país, depois da Polónia, depois da Hungria, é verdade que a política europeia vai ser menos favorável ao continente africano. E todos estes países têm medo da imigração, mas não têm medo da imigração americana ou da imigração asiática, têm medo da imigração africana, de África do Norte, primeiramente, Marrocos, Tunísia e Algéria, mas também a imigração dos antigos países que foram colonizados, como Senegal, Costa do Marfim, os países da África do Oeste. Então, acho que verdadeiramente a situação vai ter certa tensão entre a Europa e a África se os resultados se confirmam. Agora, é bom que a África não esperou a Europa para se desenvolver. Hoje em dia, a África tem relação com vários países do mundo, como China, como Índia, como Brasil, ou Rússia, e todos esses países. E acho que é importante que a África tome seu destino na mão e não conta com países que a rejeitam. Para quem conhece a vida política, a sociedade francesa muito bem, há um prognóstico possível? Sim. Infelizmente, o prognóstico hoje em dia está favorável à extrema-direita. E o que para mim é uma situação terrível é que mesmo pessoas que têm raízes estrangeiras, pessoas que vêm de segunda, terceira, quarta geração de imigração, estão prontos hoje em dia a votar para a extrema-direita. Por quê? Porque essas pessoas sofrem de falta de segurança. É verdade que tivemos muitos ataques terroristas e que esses ataques sempre vieram de estrangeiros que vivem aqui em França. Também algumas decisões que o Emmanuel Macron tomou não foi aceitada. Por exemplo, a lei contra a imigração, que foi votada há poucos meses e levada por o Gérald Darmanin. Então tem essa forma de desafio contra o governo que está em lugar hoje, e acham que as propostas da extrema-direita, como o facto de reduzir impostos para alguns trabalhadores e empresas, o facto de proibir a disseminação pública da ideologia islâmica, o facto de sair do mercado europeu de eletricidade, desmantelar projetos de energia eólica, ou impulsionar a energia nuclear e hidroelétrica, todas essas propostas podem parecer interessantes para essas pessoas, mas eu, por ter participado no governo, já sei que muitas destas propostas não são possíveis e que vão ser retocadas pelo Conselho Constitucional. Mas é assim, as pessoas que não entendem o sistema e a dificuldade de modificar os sistemas e as leis francesas podem pensar que essas coisas são possíveis, e é por isso que hoje estamos num peligro muito importante. São dúvidas que desaparecem na grande noite eleitoral no próximo domingo. Elizabeth Moreno, a caminho de Cabo Verde começa uma cimeira sobre a democracia. Essa cimeira é dinamizada pela Fundação para a Inovação da Democracia, para a Renovação da Democracia. Essa cimeira é organizada por quem? Essa cimeira é organizada pela Fundação do Achille Mbembe, um cameronese que vive em África do Sul, um historiano muito reconhecido na diáspora africana, e eu acho que é uma ideia muito interessante que nós africanos tomamos a responsabilidade da democracia que queremos construir para o nosso futuro. E eu acho que é uma muito boa ideia de organizar esta cimeira na Cabo Verde, porque por causa do trabalho que Cabo Verde já tem feito
em termos de boa governança, que é reconhecida ao nível global por a nossa capacidade de coabitação, capacidade de levar a política inclusiva. Não sei se a boa palavra é inclusiva, mas temos uma maneira de respeitar nossa democracia que muitos países na África, muito mais importante, muito mais com muita capacidade econômica que não temos. Acho que é um reconhecimento da nossa maturidade política que vale a pena. E qual é o tema que está a cargo da, se eu posso dizer, empresária Elizabeth Moreno? Olha, eu acho que elas não me convidaram por causa da minha carga empresária. Elas me convidaram porque eu sou uma ativista desde o liceu, desde quando aprendi a defender os meus direitos, sempre fui uma ativista dos direitos humanos e eu tenho um amor para meu continente e para meu país que nunca esqueci. E por causa de ter implicada na política francesa, por causa de ter implicada no Summit, onde que decidimos de lançar essa inovação da democracia africana, elas queriam que, e por causa de ser cabo-verdiana também, elas me convidaram para dar a minha visão e partilhar a minha visão do próximo leadership africano e para preservar a nossa democracia. Porque, embora a democracia não é perfeita, mas hoje em dia é o melhor que temos para que toda a gente possa expressar as suas ideias e as suas considerações sobre a maneira que devemos desenvolver o nosso país. Bye, bye. Tá bem, ok, tchau, tchau. Outro olhar.